Amigo concurseiro, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Jimmy Giovanni e hoje nós vamos trazer uma revisão para a Guarda Municipal de Itapema. Eu quero trazer alguns assuntos fantásticos para vocês, para nós podermos melhorar o nosso entendimento, fazer esta revisão. É claro que é impossível nós passarmos por todos os tópicos e ir a fundo nesses tópicos. Agora, qual que é a intenção? A intenção é para você que está estudando, você que está se preparando para essa prova de guarda municipal, que já está quase chegando, falta poucos dias para que nós possamos ter um resumo, termos aqui uma revisão do que poderá cair, está contido no seu edital, então a chance de cair é uma chance muito grande, tá? Já estou compartilhando com vocês a minha tela e o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o ECA. Nós vamos falar aqui sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos entrar aqui nesses assuntos. Estou trazendo para você aqui, ó, sobre as garantias processuais. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as garantias processuais que está no ECA. O que é isso, né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Estou trazendo para vocês aqui dois artigos, o 110 e o 111, que é importantíssimo, principalmente para nós que queremos fazer guarda municipal. Por quê? Porque envolve um processo, envolve algo mais elaborado, algo que a banca pode cobrar acerca do estatuto. Se nós formos olhar aqui no artigo 110, nós vamos ver assim, ó, que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. O que isso significa? De maneira alguma, é claro que para ninguém, seja ele para um adulto, né, ninguém poderá ser privado sem esse processo. A segurança jurídica, hoje o direito nos garante isso, e para a criança e para o adolescente é ainda mais. Existe agora, dentro do estatuto, a criança ela não vai ser julgada pelo Código Penal, mas sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós vemos que esse artigo aqui ele diz que nenhum adolescente, grave isso, tá? Grave isso, porque a banca pode trazer para você várias questões, fazendo com que você confunda, né? Então presta atenção, nenhuma criança será privada de sua liberdade. Nenhuma criança poderá ser preso, né, sem um devido processo legal. Maravilha? Já o artigo 111, ele vai trazer um pouco mais a fundo aquilo que o artigo 110 acabou de nos dizer. Ele vai dizer o seguinte, ó, são asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Pessoal, essas 6 garantias que eu estou trazendo para vocês aqui, que está no ECA, que está no estatuto, que está em lei, é importantíssimo que você saiba, que você conheça. Jimmy, eu devo decorar? Não dá mais tempo de você decorar nada aqui. Agora você precisa ter essa base, ter esse entendimento, saber o que pode cair na sua prova para que você possa ir lá e fazer uma prova muito boa. Eu vou trazer questões, inclusive do ECA, trazer várias questões aqui para que nós possamos entender. Vamos lá. Primeiro, pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional. Galera, presta atenção. Criança, eu vou até trazer para vocês depois aqui acerca do crime, certo? Criança, ela comete ato infracional. Maravilha? Maravilha. Tranquilo até aqui? Grava isso, tá? E essa criança, esse adolescente, ele precisa entender, ter esse conhecimento. Previamente dito, lembre-se, aquilo que nós já estudamos no direito penal, aquilo que eu vou trazer de revisão para vocês aqui do direito penal, que não há crime sem lei anterior que o defina. No Estatuto da Criança e do Adolescente é a mesma coisa. Agora nós estamos falando do quê? Não estamos falando de crime e não estamos falando de uma infração. Nós estamos falando de um ato infracional. Perfeito? Grava isso, grava isso. Vamos lá, 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com as vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. As bancas adoram dizer que não poderá se confrontar-se com as testemunhas, que não poderá se confrontar com as vítimas. Agora presta atenção, esse confronto que o ECA está dizendo, não estamos dizendo de briga, nós estamos dizendo de, ei, a sua versão é essa aqui, a minha versão é essa aqui,
certo? Então toda criança e todo adolescente que cometer um ato infracional, ele terá o direito, certo? Assegurado em lei, de poder ir lá e dizer, ei, não é assim que vocês estão falando, vítima. Ou a acusação, não é assim que está falando, não. É dessa forma, ela tem o direito do contraditório. Perfeito? Grava isso, então podendo confrontar-se com as vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Grava isso porque é algo também muito importante. Às vezes a banca vem dizendo, olha, ela poderá comprovar todas as provas contra a outra pessoa. Não, é a sua defesa. Lembre-se disso que você vai acertar. Defesa técnica por advogado, isso aqui é importante, isso que nós já deveríamos saber, mas para ficar gravado, né? Para ficar gravado. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Grave-se aos necessitados na forma da lei. Por quê? Digamos que seja filho de um rico, né? Digamos que seja uma criança, um adolescente que tem condições, ela vai ter que arcar sim com as suas custas judiciais. Agora, quando nós falamos de uma criança, de uma pessoa necessitada que não tem condição, nós estamos falando que essa assistência jurídica deverá ser gratuita. Deverá ser gratuita. Maravilha? Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Então, ela tem esse direito. Imagina você que você é guarda municipal agora e pegou um adolescente em flagrante, levou agora para a delegacia, para a autoridade competente, que é a autoridade policial, porque está sendo presa de uma forma em flagrante. Agora, digamos que não seja em flagrante, digamos que seja por uma ordem judicial. Essa criança deverá ser remetida a que órgão? Policial ou judiciária? Claro que judicial, tá? Então grava isso. Quando é uma manifestação judiciária, através de uma manifestação, através de um ofício, através de uma intimação, órgão judiciário. Quando é em flagrante do ato infracional, nós estamos falando que é para a autoridade policial, tá? Maravilha até aqui, grava isso, porque as bancas amam, adoram demais pegar nesse quesito aqui. Vamos lá? Direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Tranquilo? Ela terá direito. Olha, tem um procedimento aqui, quero a presença dos meus pais, quero a presença dos meus responsáveis. Ela terá esse direito, sim. Maravilha? Vamos agora aqui para uma questão. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias, exceto, pessoal, toma muito cuidado quando você for fazer uma questão no dia da sua prova, que está chegando aí, para que você possa entender o que a questão está pedindo. Olha lá, são asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Está dizendo que tem garantias aqui que são asseguradas e tem uma garantia que não é assegurada, que você deve achar essa que não é assegurada, que é errada, para que você possa vir ali e marcar o X na questão errada, exceto. Perfeito? Vamos ler aqui. Você que está me acompanhando aqui, eu te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Tem um grupo do Telegram também, que nós vamos estar participando, que estamos participando, já temos ali 20 pessoas que estão nos auxiliando, estamos juntos, então convido você também para estar juntamente comigo lá no Telegram, vou deixar aqui na descrição. Lembrando que eu vou passar, eu estou falando sobre o ECA agora, mas nós vamos falar entre vários assuntos aqui, bastante coisa. Eu vou dividir essa revisão em 2 aulas, vai ser esse vídeo mais um, porque é muita coisa mesmo, eu quero abranger o máximo possível que eu puder, tá bom? Vamos lá então, são assegurados ao adolescente, entre outras as seguintes garantias, exceto, né? Vamos lá, primeiro, o pleno e formal conhecimento das atribuições dos atos infracionais, do ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Pessoal, exatamente, para a criança e o adolescente ter esse acesso, esse conhecimento do ato infracional, é mediante o que? Citação ou meio equivalente. E lembrando, se for citado por meio equivalente, será destinado a qual órgão competente? O órgão competente é
o órgão judiciário e não o órgão policial. Maravilha, até aqui grava isso, pessoal. Vamos lá. Igualdade na relação processual, produzindo todas as provas necessárias à sua defesa, porém, não podendo confrontar-se com as vítimas e testemunha. Galera, aqui eu já achei o erro da questão. Se eu for olhar ali para as alternativas e está incorreto um item, eu já vejo claramente que só tem uma incorreta. Se tivesse duas, perfeito, mas aqui eu já posso de cara dizer que a errada é o número 2. Eu anotei aqui já para vocês. Número 2 é a errada. Maravilha? 3. Defesa técnica por advogado. Acabamos de ver isso aqui. É isso mesmo. Assistência judiciária gratuita integral às necessidades na forma da lei. Perfeito. Então, nós estamos cravando aqui a alternativa errada, alternativa de número 2. Maravilha? Vamos prosseguir. Tem mais uma aqui do ECA. Um adolescente já conhecido por praticar ato infracional reiterados, já tendo sido apreendido em flagrante de ato infracional, foi apreendido dessa vez por força de ordem judicial, fazendo referência aos regramentos da apuração de prática do ato infracional atribuído a adolescente de acordo com a lei, beleza, 8.069 de 90, a quem um jovem deverá ser encaminhado? Respondendo a pergunta aqui, para quem que esse jovem, depois de ser citado, para quem que ele vai se reportar? Vamos lá, alternativa A, ao representante do Conselho Tutelar local. Interessante, mas não é essa aqui não. A autoridade judiciária, será que é essa? Galera, exatamente, é o que acabei de falar para vocês aqui. Se ele foi citado, se ele foi intimado, né? Nesse caso aqui, ele vai para o órgão, a autoridade competente judiciária e não policial. Ali tá a letra C, autoridade policial competente. Não. Só vai para a autoridade policial competente se ele for pego em flagrante do ato infracional. Maravilha? Perfeito. A comissão de acolhimento do Centro de Detenção Juvenil competente. Também não. A autoridade policial tabelar. Também não. Vamos para a próxima. Vamos lá que não temos muito tempo aqui. Próxima. Segundo o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera-se ato infracional a conduta descrita como a medida socioeducativa, crime administrativo, crime ou contravenção penal, medida protetiva, desobediência. Galera, isso aqui é a letra C, crime ou contravenção penal. E eu até trouxe para vocês aqui o artigo 103 que diz, que está no ECA, no Estatuto do ECA, que diz, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Já havia falado para vocês aqui minutinhos anteriores que o adolescente, a criança, o adolescente, ele não comete crime ou contravenção penal, ele comete o quê? Ato infracional. Imagina que ato infracional é um outro nome bonitinho para crime e contravenção penal. Maravilha? Vamos para o próximo. Estou trazendo para vocês aqui agora a resolução aqui de guarda municipal de Itapema, é claro, da Lei 4.183 de novembro de 2021. É uma lei recente e eu vou trazer para vocês aqui só para nós gravarmos e lembrarmos o que? A estrutura organizacional da Guarda Municipal de Itapema, tá? Olha só, pessoal, isso aqui precisa estar bem gravado para você. Nós vamos ter aqui, 7 divisões. E essas 7 divisões precisam estar bem gravadas para você. Primeiro, quem é a estrutura máxima? Que é o comandante da Guarda Municipal, é a estrutura máxima que vai mandar, que vai comandar tudo, tá? Jimmy, acima do comandante tem alguém? Tem. Quem? O prefeito. Maravilha. Ele é quem manda, ele é o chefe do executivo que manda na Guarda Municipal. Agora, na estrutura, você precisa entender que a máxima é quem? Comandante da Guarda Municipal, perfeito? Depois do comandante, nós temos o subcomandante na segunda divisão. Depois nós temos o supervisor. Galera, depois nós vamos ter o inspetor, o subinspetor, daí nós vamos ter o guarda de primeira, segunda e terceira classe. Maravilha, tranquilo até aqui. O que pode confundir o candidato aqui nessa questão é o seguinte, supervisor e inspetor. A tua banca pode vir ali, a questão pode vir, a FURB pode vir, melhor dizendo, né? Cobrando da seguinte forma, olha,
supervisor, segundo supervisor, errado. Subsupervisor, errado, tá? É um supervisor só, depois do supervisor abaixo dele vai estar quem? Vai estar o inspetor e depois o subinspetor. Tranquilo até aqui? É importante você saber, eu sei que isso aqui você já decorou, é só mesmo para nós relembrarmos, para depois você lembrar da voz chata do Jimmy ali falando para ti, comandante, subcomandante, inspetor, supervisor, inspetor, subinspetor, primeiro, segundo e terceira classe. Tranquilo até aqui? Maravilha até aqui? Então ótimo, vamos seguir em frente. Olha só, isso aqui eu tô trazendo para vocês uma questão aqui para nós podermos resolver. Vamos lá. A critério do comandante, do comando da Guarda Municipal, com aprovação quem é que aprova, né? Poderão ser criadas novas divisões e atividades da Guarda Municipal, de acordo com a conveniência, oportunidade e necessidade de prestação de serviços relativos à segurança pública. Quem é que pode criar essas novas divisões? Alternativa A, inspetor. Alternativa B, comandante. Alternativa C, chefe do executivo. Alternativa D, secretário de governo. E E, supervisor. Aqui, o candidato desinformado e que não está fazendo essa revisão e que não estudou, ele vai lá, o comandante é o que manda em tudo, então quem poderá criar novas divisões é o comandante, tá? Na verdade, a resposta aqui é a letra C, o chefe do executivo, e está previsto aonde? Na lei. É a lei que está dizendo isso aqui, que é o artigo 9, que diz: a critério do comando da Guarda Municipal, com a aprovação do chefe do Poder Executivo. Tranquilo? Não é comandante. Quem vai criar essas novas divisões é o chefe do Poder do Executivo, tá? Quem é que é o chefe do Poder do Executivo? Prefeito, tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos para mais uma? Aqui, galera, o negócio fica gostoso, porque é complexo isso aqui, mas se você der a devida atenção, você vai conseguir tranquilamente entender essa questão e não vai ser um bicho-papão, não. Artigo 26. Você precisa decorar isso aqui, entender isso aqui, porque ele tem ali umas nomenclaturas, né? Ele tem aqui umas palavrinhas complexas. Nós vamos agora desmiuçar juntamente com vocês aqui. Se você está me acompanhando até agora, muito obrigado. Lembrando que eu tenho um grupo do Telegram aqui que a gente troca conversa mesmo, tá? Para quê? Orientar, ajudar, apoiar, chorar junto. Vai estar na descrição aqui um link do Telegram voltado para Guarda Municipal de Itapema. Perfeito? Perfeito? Você que também quer me acompanhar de alguma forma, meu Instagram, Jimmy Giovanni 2.0. Você vai estar lá, vai sempre receber uma dica e tal. Na medida do possível, eu vou sempre atualizando e trazendo novidades para vocês. Voltando aqui, artigo 26. A avaliação de rendimento da aprendizagem tem por finalidade a seleção e classificação dos alunos e será feita através de... Galera, presta atenção numa coisa aqui, porque essa questão já está falando para os aprovados, e isso aqui a banca vai pegar, eu acredito, se eu pudesse apostar em uma questão, vai ter alguma coisa sobre o artigo 26 na sua prova. Eu apostaria contigo, tá? Posso estar errado? Posso. Mas se tiver certo, quero que você volte aqui depois nesse vídeo e diga: Jimmy, você está certo mesmo, caiu. Porque olha só, nós vamos ter uma avaliação e a banca vai querer saber de você, vai querer saber de mim, porque eu também vou prestar essa prova. A seguinte, vai dizer: ô fulano, quando você estiver aqui já fazendo um curso de formação, quais são os requisitos de avaliação? É importante isso, né? Vamos ver aqui então o que o artigo 26 diz. Já está na tua tela? Primeiro, verificação corrente, que é o famoso VC. Eu vou trazer para você daqui a pouco a definição desse VC. Vou relembrar para você, tá? Segundo, verificação final, VF, verificação final. Lembre-se, são as iniciais, VC, corrente, VF, final. Depois eu tenho uma aqui que é a VFSC, né? Que é a verificação final de segunda chamada. Ainda tem uma chance aqui para aqueles que não obtiverem uma pontuação ali, e eu já vou falar sobre essa pontuação. Vamos lá, vamos em frente. Primeiro,
O que é essa classificação? O que o artigo 26 está dizendo sobre o VC, sobre a verificação corrente, né? Visa avaliar, e eu coloquei ali, diferenciado nessa cor ali, que é o progresso. Ele visa, esse processo corrente, ele visa avaliar o progresso do aluno, para ver se o aluno está indo bem ou não, porque se não estiver indo bem, não faz sentido algum permanecer no curso de formação, reprova, tchau, desclassifica, demissão no ato. Então esse verificação corrente é importante. Por quê? Porque ele vai avaliar o progresso desse aluno. Maravilha? Duração não deverá exceder a 2 horas aulas, então será uma avaliação de pelo menos 2 horas você vai fazer essa avaliação. Consistirá em prova teórica ou prática. Você pode ser que seja avaliado de uma forma intelectual, uma prova para saber se você está aprendendo alguma coisa, ou então talvez na prática mesmo. Isso aqui é tranquilo, você precisa entender as avaliações que você terá, correspondendo a 40% da média final. Grave. Verificação corrente. Avalia o progresso, não excede 2 horas, pode ser avaliação prática ou então a teórica, e também ela corresponderá a 40% da média final. Maravilha? Vamos para o próximo aqui, verificação final. Verificação final agora. Lembra-se que a avaliação corrente ela avalia o progresso? Já a verificação final, não. Ela vai avaliar o conhecimento obtido. Ele vai dizer, beleza, teu progresso foi superior a 40%? Maravilha, tá bom? Maravilha. Agora, deixa eu verificar se nesse final aqui você está conhecendo alguma coisa mesmo na guarda ou se só está enrolando. É interessante isso aqui, essa avaliação. É uma avaliação obrigatória e ela está prevista o quê? No quadro de trabalho semanal, QTS. Agora imagina a seguinte situação, você entrando na corporação, entrando ali na base, no batalhão, vai estar um quadro lá. Esse quadro, ele tem um nome que é o QTS, Quadro de Trabalho Semanal. E vai estar lá a data bonitinho, exatinho, quando você, amigo concurseiro, vai fazer a avaliação final para sua prova ali do Guarda Municipal de Itapema. Perfeito até aqui, tranquilo até aqui. Não poderá exceder agora a 3 horas aulas. Lembre, conhecimento corrente, 2 horas. Avaliação final, 1 hora a mais. Você terá 3 horas para fazer essa prova. E lembre-se que sempre estará no quadro de trabalho semanal, o QTS. Maravilha, tranquilinho até aqui. Vamos seguir em frente. Perfeito, vamos para o 3 então. Verificação final de segunda chamada. O que é isso, Jimmy? O VFSC, né? A verificação final de segunda chamada. Vai o quê? Oferecer uma nova oportunidade para esses candidatos, né? Aqueles candidatos que, lembre-se, a VF é obrigatório. Ele vai avaliar o teu conhecimento, não vai exceder 3 horas. Agora, por um acaso, de uma forma justificada, lembre-se disso, não é, não fiz porque não quis, porque faltei, porque ela é obrigatória, você vai ter uma segunda chance sim, que é o VFSC, que vai dizer o quê? Oferecer uma nova oportunidade, até 2 disciplinas. Se você reprovou em 3, meu amigo, não é o que está dizendo a lei. Você terá até 2 disciplinas não atingindo a média final. Se você reprovar em 3, é muito ruim mesmo. É fato, é isso mesmo. Agora, até 2 ali, eles dão uma colher de chá para que você possa fazer essa segunda chamada, tá bom? Sua realização ocorrerá ao término da carga horária curricular. Constar no quadro de trabalho semanal, lembre-se disso, vai estar lá. E a VFSC será realizado com intervalo mínimo de 3 dias. Então imagina, acabou a avaliação final, 3 dias depois você terá esse período aqui para poder realizar a sua avaliação de segunda chamada. Após a divulgação das notas da avaliação final, né, da verificação final, e no máximo até 5 dias antes da data de formatura. Então imagine que a formatura está chegando. Você tem 5 dias antes para fazer. Depois de 5 dias já perdeu. Não tem como, tá bom? Corresponderá até 50% da média final aqui essa segunda chamada. Beleza, galera?
Vamos falar sobre o Estatuto do Idoso, então, agora. Já demos uma pinceladinha no ECA, já demos uma pinceladinha aqui em algumas resoluções na lei de guarda municipal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Estatuto do Idoso. Tem muito mais coisa para vir aqui. Eu queria convidar você a dar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, que ajuda demais. É uma revisão que eu fiz, levei aqui 4 dias para fazer essa revisão. Vou dividir em 2 aulas, porque eu vou levar mais 4 dias ainda para fazer sobre outros assuntos aqui, e tem bastante coisa. Então, convido você aí que está assistindo esse vídeo para assistir ele inteiro. Coloca talvez aí um pouquinho mais rápido, mas por favor, pega essa visão, pega essas dicas aqui, essa revisão que vai te ajudar demais na sua prova. Maravilha? Estatuto do Idoso, vamos lá. Estatuto do Idoso aqui. Já estou trazendo de cara para você uma questão. Considera a Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso. Vamos analisar o item abaixo. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Olha só que interessante essa primeira alternativa aqui, né? A alternativa ali embaixo, se você for ver, ela está cobrando o correto. Então essa aqui eu acredito que esteja correta. Vamos para a segunda? O procedimento para imposição de penalidades administrativas por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do próprio idoso e assinado por 2 testemunhas. Será que está certo isso aqui? Eu já vou te dizer. Vamos lá. 3. Verificada a ameaça ou violação dos direitos ao idoso, o Ministério Público ou ao Poder Judiciário, o requerimento daquele poderá determinar abrigo em entidade. Pessoal, olha só, se você não estudou o Estatuto do Idoso, eu te convido a estudar porque ele está contido no teu edital. Jimmy, como é que eu vou estudar? Se você nem pegou no Estatuto, não dá tempo de você agora ir lá e aprender uma coisa nova. Então dá uma olhada superficial ali para você chegar pelo menos com alguma questão. Essa questão, se cair na sua prova, tu não erra, porque eu vou te dizer agora. Ele está pedindo quais são as corretas. E aqui nessas alternativas, uma está errado, que é a letra 2. Então somente a B está errada. Opa, perdão. A B está errada e as corretas são a letra 1 e a letra 3, certo? 1 e o 3 estão corretos. A letra B está errada. Né? O número 2 está errado, melhor dizendo. Vamos lá. Aqui, por que essa letra 2 está errada? Por quê? Porque essa letra 2 está dizendo que é o próprio idoso que fazendo esse requerimento, né, é assinado por 2 testemunhas, mas não, é o Ministério Público. Imagina que um idoso está sofrendo algum tipo de agressão, né? Seja ela física, seja ela moral, psicológica. Imagina o próprio idoso sendo coagido, né? Sendo intimidado e não vou prestar queixa. Quem pode fazer isso por requisição? O Ministério Público ou ato de infração elaborado por servidor efetivo. Então não precisa, porque pode ser que o idoso não queira, por algum motivo, por medo de alguma retaliação, por dó às vezes do agressor, porque tem às vezes o apego sentimental, às vezes é um filho, às vezes é algum parente, às vezes é algum tutor. Então aqui claramente o Ministério Público ele poderá requerer isso ou ato de infração elaborado pelo servidor. Tranquilo? Depois aqui você dá uma pausa, lê, entende o que a alternativa 1 está dizendo, entende o que a alternativa 3 está dizendo, para que você possa chegar competitivo na sua prova. Vamos falar de direito administrativo. Aqui a gente tem bastante coisa mesmo, tá? Sobre o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, é o conceito subjetivo e o conceito objetivo. Galera, você precisa saber disso aqui para você não errar na sua prova, precisa saber mesmo. Vamos lá, trouxe esse conceito, já está na tua tela, já está na minha tela, estou aparecendo aqui embaixo para vocês. Olha só, administração pública no sentido subjetivo, formal, orgânico, até eu coloquei ali a regra do sovaco, né? O forçoor, né? Por que isso aqui? É um mnemônico, galera, para a gente poder aprender alguma coisa, para chegar lá e entender o que é o subjetivo, o formal, o orgânico.
O que é esse subjetivo? Quando nós falamos dos órgãos, das entidades, né, dos agentes, entidades, pessoas jurídicas, quando eu olho a administração pública de uma forma subjetiva, eu estou falando num contexto geral. Os agentes, eles são a administração pública, as entidades, elas são agentes públicas, os órgãos, enfim, são agentes públicos. Então a regra do sovaco, lembre-se que isso aqui é um mnemônico subjetivo, formal e orgânico. O Foz, suor. Maravilha até aqui? Tranquilo até aqui? Vamos falar agora no sentido objetivo. Eu já entendi que o sentido subjetivo é esse. E o objetivo é qual, Jimmy? É o objetivo funcional, material, refere-se às atividades da administração, que é o quê? Poder de polícia. Tá? Poder de polícia não é um órgão, não. É a intervenção do Estado na propriedade, os servidores públicos, atividade de fomento, isso aqui é o quê? É uma forma objetiva, certo? Funcional, material, refere-se quem? Às atividades da administração pública. Perfeito? Vamos seguir em frente. Olha essa questão bonitinha para nós aqui, que eu coloquei de certo e de errado. Eu sei que na tua prova não vai cair certo e errado, mas é para você fixar a matéria, tá bom? Vamos lá. A expressão administração pública, em sentido subjetivo, designa os entes que exercem atividade administrativa. Acabei de falar, acabei de te dar um mnemônico, acabei de te dar uma dicasinha, um bizu, né? É isso mesmo. A administração pública, no sentido subjetivo, ele designa, assim, aos entes, e essa alternativa ela está correta. Coloquei ali embaixo para você, tá aparecendo para ti, o seguinte: objetivo, o que faz? Qual é o objetivo? O que faz? Atividade administrativa, perfeito? E o poder de polícia, os poderes, os atos, isso aqui é o quê? É a administração pública de uma forma objetiva. Já da forma subjetiva, quem faz isso? Quem é o competente para fazer isso? Agora nós estamos falando de quem? Dos órgãos e agentes públicos. Perfeito, gravado, lembrou a matéria, é essa a intenção da nossa revisão aqui. Você bateu o olho e fala, pô, já lembrei, tá bom? Já lembrei. Uma questão um pouquinho mais extensa, mas vamos lá. A Polícia Administrativa compreende as atividades relacionadas ao controle, à fiscalização, à execução das denominadas limitações administrativas, as quais constituem restrições e condicionamento impostos ao exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo e é uma entidade da administração pública. Tu olha para mim e fala, meu Deus, o que é isso? É ou não é? O quê? Está dizendo claramente que o poder da polícia administrativa, ela está dizendo para você que o quê? As atividades relacionadas a isso. Qual é? Em sentido subjetivo? Em sentido orgânico? Em sentido funcional? Em sentido formal? Auxiliar? Claramente, esse aqui é o quê? Um sentido funcional, a função administrativa, tá? Relembrando a matéria para vocês, tá aqui, vamos seguir em frente. Deixa eu só voltar aqui e explicar um pouco mais. É a função dessa polícia administrativa aqui que vai fazer, que vai ter esse controle, que vai fazer tudo isso aqui. Perfeito? Tá claro para você que é um sentido de uma função administrativa? Maravilha. Sigamos em frente então. Princípios, né? Vamos falar sobre os princípios. Isso aqui eu gosto bastante. Você também, porque é algo simples, algo fácil, mas as bancas adoram demais cobrar isso aqui. Quais são os princípios? Coloquei ali em cima um mnemônico escrito limpe o pé. Porque isso, para você lembrar que os princípios explícitos dentro da Constituição Federal, que está contido no direito administrativo, é o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Probidade e economicidade. Pessoal, vamos bater rapidinho aqui só para você lembrar. O que é legalidade? É aquilo que a administração pública ela faz somente por lei, para ela poder fazer aqui um ato legal, para ela poder fazer
um ato qualquer, ela precisa ter a sua legalidade. Impessoalidade, o que que é? Impessoalidade é isso que nós estamos passando hoje, o processo de um concurso público, a qual o administrador, a qual a administração pública necessita de uma demanda funcional de pessoas, e ela faz como? Através do concurso público. Ela não vai pegar o currículo ali, não gostei desse, esse aqui não gostei. Não, não, de maneira alguma. Ela é alguma pessoa impessoal, tá? Ela não toma partido. Qual é a moralidade? Ela deve fazer aquilo que é moral, aquilo que é ético, certo? Aquilo que é moral dentro da administração. Ela precisa olhar para alguma coisa, puxa, mas está em lei aqui, mas é moral isso aqui? Puxa, isso aqui não é moral. Então ela pode fazer o que é moral e também não fazer aquilo que não é moral. Publicidade deve ser o quê? Deve ser aquilo que pode ser, né, um exemplo, o portal da transparência é uma publicidade, a convocação de digital, a administração precisa contratar, então se ela precisa contratar, ela precisa de pessoas, então ela vai fazer isso ser público, tá? Jimmy, tudo deve ser público, deve ser publicitado dentro da administração pública? Não. Não por quê? Porque vamos supor que algo seja sigiloso, que venha prejudicar a administração pública, então ela poderá ser o quê? Ela poderá ter o seu sigilo decretado, poderá ser algo sigiloso e não está aberto a toda a população, tá? Quer ver um exemplo? Senha do banco da administração pública. Jimmy, mas é público. Não pode, não é público não, perfeito? Então, lembre-se disso. Eficiência, ela deve fazer tudo com a máxima eficiência, ela deve ser prestativa sempre para quem? Conceito de administração, sempre para a coletividade. Probidade, ela deve fazer aquilo que é correto, ela não deve desviar, ela deve fazer nada para que venha prejudicar ou errar a administração pública, isso é a probidade. Economicidade é o que deve ser deve ser rentável para a administração, por mais que a administração pública ela não tenha interesse em lucros tão somente, claro que existem os seus lucros, agora o que acontece? Ela precisa fazer sempre o melhor, com a melhor eficiência, com a melhor moralidade, mas sempre com o melhor preço possível, tá bom? Então tá aqui essa revisão. Quais são os princípios implícitos? Controle judicial, razoabilidade, igualdade, supremacia do interesse público, especialidade, poder, dever, motivação, continuidade, proporcionalidade, autotutela, indisponibilidade e segurança jurídica. Dá uma lida aqui, não vai dar tempo, senão a gente vai estender demais essa aula, essa revisão. Não é essa a intenção. Depois você pega aqui esses tópicos, dá uma lembrada, pega o seu caderno lá e vai saber o que é continuidade, vai entender o que é autotutela para você chegar na prova competitiva. Vamos fazer uma questão aqui para fixar. Vamos lá. O princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vetar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública denomina-se o princípio adotado da administração com finalidade de vetar. Aplicação retroativa, qual que é esse aqui, galera? Esse aqui nós estamos falando da segurança jurídica, letra B de bola. Por que letra B? O que? A administração pública ela está fazendo algo para proibir, vetar, finalidade de vetar o quê? Com que haja novas interpretações. Imagina hoje você ganhar um processo e amanhã o juiz, não foi bem isso que eu queria te dar e vou lá e vou mudar. Imagina você ganhar uma estabilidade, daqui a pouco alguém chegar e dizer, não é bem assim, você não ganhou essa estabilidade, não é assim que vai funcionar, tchau. Não existe isso. Existe o quê? A segurança jurídica, que é um princípio implícito dentro do direito administrativo. Mais uma questão aqui, o princípio da administração pública, o qual prevê que as entidades da administração direta não pode desvincular-se dos fins previstos em sua lei instituidora. É denominado de, olha só, vamos ver o que isso está dizendo, ela está cobrando sobre a administração indireta, que não pode desvincular dos seus fins previstos em lei. Nós estamos falando do quê? De uma especialidade. Ó, perfeito? Não é supremacia do interesse público,
não é a continuidade do serviço público, não é motivação, não é razoabilidade e proporcionalidade. Nós estamos falando que não pode desvincular, ela precisa ser específica naquilo que ela está tomando, ela precisa ser específica naquilo que ela está fazendo, sempre voltado para a coletividade, para o interesse público. Maravilha? Vamos falar sobre os atos. Atos tem bastante coisa para falar. Poderíamos fazer uma aula aqui, revisão só sobre atos, é bastante coisa. Mas vamos dar uma pincelada e uma lembrada aqui então. Vamos lá. Vinculados. Eu coloquei para vocês ali, ó, em cor diferente, vinculados e discricionários. O que é isso, Jimmy? Os atos vinculados é aquilo que a administração ela tem por lei. A lei obriga que a administração ela tome por base esses atos vinculados. Não existe margem para erro, não existe margem para interpretação. A lei está dizendo que é dessa forma, é dessa forma. A lei está dizendo que é assim, é assim. Não existem interpretações, não. Agora, os atos discricionários, não. A administração tem a liberdade de ação dentro dos parâmetros da lei. Um exemplo, né? Ato discricionário. Digamos que você tenha direito de alguma coisa e a administração, olha, eu não posso te entregar o que você está pedindo hoje. Vou precisar que você agende para tal dia. Perfeito. A administração ela está usando o ato discricionário para te dar uma resposta. Ela está flexibilizando sempre ao interesse da administração. Maravilha? Nós vamos entender um pouco melhor aqui, um pouco mais para frente. Vamos lá. Atos gerais, também denominados normativos, são os que regulam uma quantidade intermediária de pessoas que se encontram na mesma situação jurídica. Quais atos são esses? Atos vinculados é também um ato normativo e está certo essa questão. Perfeito? É isso mesmo. Regula, regulamenta, lei. Maravilha, maravilha, maravilha. Quanto aos destinatários, os atos podem ser classificados em... Estou colocando para você aqui em cima, eu fui para baixo aqui agora. Ó, atos gerais ou normativos, aquilo que eu acabei de falar, que são os atos vinculados, os atos vinculativos, são aqueles que não têm destinatário certo específico, tendo caráter de norma. Lembra disso? A lei é para todos, de uma forma abrangente. Agora, e os atos individuais, os especiais? São atos que o quê? Que a lei já disse que pode ser o quê? Interpretado de cada caso, de cada forma, certo? Quais são esses atos individuais ou especiais? São os que têm um destinatário certo específico, destinam-se a uma pessoa em particular ou a um grupo de pessoas determinadas. Exemplo, Jimmy, dá um exemplo para mim? Claro. Um exemplo, um alvará, uma licença, né? Um registro na Anvisa. Todo mundo pode? Todo mundo pode, mas é para todo mundo? Não. São para algumas pessoas que querem, que precisam, que entram dentro daqueles requisitos que vão ter agora aqui esses atos individuais ou especiais, que são os destinatários. Tem mais aqui? Tem mais. Vamos para uma questão um pouco complexa essa questão aqui, mas você vai entender claramente, um pouco extensa, melhor dizendo. Vamos lá. Você que está me acompanhando aqui, te convido a dar um like, deixar o teu comentário, dizer se você está acertando muito, se você está desesperado, como é que tá? Conta para mim, nós vamos juntos até a aprovação aqui, fechou? Vamos lá. Maria acaba de ser aprovada em concurso público para o cargo efetivo de técnico policial de necropsia da Polícia Civil do Estado Alfa. Inclusive, obtendo excelente aproveitamento no curso de formação ministrado pela Acadepol. Perfeito. Em sua primeira lotação, que acaba de ser publicada no Diário Oficial, Maria pretendia ser lotada no Instituto Médico Legal, sediado na capital do estado Alfa. Perfeito. Mas foi lotada em determinado posto regional da Polícia Técnica e Científica, beleza, no interior do estado. Ok. De acordo com a doutrina do direito administrativo, em matéria de classificação do ato administrativo, quanto ao grau de liberdade do agente, o ato praticado pelo secretário de Polícia Civil de lotação inicial de Maria, no citado PRPDC, é um ato
Olha só, galera, o que essa questão gigante está querendo nos dizer aqui? Qual é a interpretação disso? Maria, ela foi aprovada, teve boa nota, ela poderia escolher. Perfeito. Agora, olha só, ela queria ir para a capital, mas o secretário falou: olha, não vai ter como, vou ter que te jogar para outro lugar. Olha o que está dizendo aqui para nós. É um ato vinculado? Quais são os atos vinculados? Lembra para mim, por favor. Os atos vinculados são aqueles que a lei diz. O ato vinculado é aquilo que a lei diz. É um ato discricionário, um ato de gestão, um ato composto, um ato de poder de polícia. Isso aqui é um ato discricionário, porque dá para o quê? Para o secretário, para o agente, a sua interpretação. Ele poderia jogar ela na capital como ela queria? Poderia. Mas por que ele não jogou? Porque ele não quis? Não, ele não usou aqui de abuso de autoridade, de excesso de autoridade. Ele usou aqui o quê? Não, para melhor administração pública eu preciso de você aqui nessa secretaria, aqui nesse lugar e não onde você quer. Então, ato discricionário foi o que ele usou. Galera, vamos falar sobre revogação e anulação acerca dos atos administrativos? Deixei para vocês aqui o seguinte: revogação, controle de legalidade, administração pública e judiciário, ex tunc. O que é isso? Vamos lá, vamos ler a anulação, controle de mérito, administração pública, ex nunc. O que isso significa? Revogação e anulação. Quando um ato administrativo precisa ser revogado, isso significa que ele está perfeitamente dentro da lei, e ele vai o quê? Agora ele vai parar de existir. Por quê? Porque a administração pública entendeu que não faz mais sentido, que houve talvez algum erro em seu mérito e não vamos revogar. Quem pode revogar isso aqui é a administração pública. O judiciário pode fazer essa revogação aqui. O judiciário pode revogar por causa do quê? Por causa da sua ilegalidade. Houve ilegalidade, ele vai poder revogar. Já a anulação, o que acontece? Ele não vai poder ir lá, a anulação ele não vai poder ir lá e dizer, não, tá anulado. Não, o poder judiciário, somente a administração pública. Por que não pode ser anulado? Se o ato administrativo tá ok, tá perfeito, ele tá tendo os seus efeitos. Para todos os efeitos, ele tá ok. Então, ele não vai poder ser anulado pelo Poder Judiciário. Ele só vai poder ser o quê? Analisado o mérito. O Poder Judiciário vai pegar ali e vai dizer, pá, mas aqui tá ok, está dentro da lei, não posso revogar. Ah, mas isso não condiz. O Poder Judiciário não tem esse poder. Não é que não tem esse poder, mas são o quê? As diferenciações de cada poder, as diferenças, cada um no seu quadrado, né? Então ele não vai anular, chegar a anular. Ele vai olhar o que, ele vai olhar se tem legalidade ou não. Se está dentro da lei, problema é da administração pública agora. A administração ela vai ou revogar, certo? A administração pode anular, ela pode olhar, pô, realmente nós pisamos na bola aqui, não faz mais sentido, tá dentro da lei, mas não faz sentido, eu vou lá e vou anular. Tem outras formas também aqui, galera, que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver se eu trouxe para vocês. Trouxe. Que é o quê? Sobre a extinção dos atos administrativos. Tem outros quesitos aqui, galera. Eu trouxe para vocês aqui, ó. Extinção dos atos administrativos. Retirar o ato do mundo jurídico, né? Quais são essas extinções? Existem duas. A extinção natural, quando, naturalmente, né? Através do quê? Já produziu seus efeitos. A administração colocou ali uma regra e foi cumprida, perfeito, não faz mais sentido, naturalmente, já tá tudo ok. Então houve essa extinção. Ou então pela anulação, invalidação, certo? O que? É o ato retirado por ilegalidade. Lembra, a anulação de um ato administrativo só pode ser revogado por causa de ilegalidade. Grava isso. Pelo amor de Deus. Porque senão a banca vai dizer que é através de revogação. Não. Revogação é quando está na legalidade. Está tudo certo. Então a administração olhou e falou, pô, não faz mais sentido, vou revogar, tá? Coloquei ali para vocês, feita pela própria administração de ofício
O Poder Judiciário quando convocado, né? Alcançado o ato vinculado ou discricionário, né? Efeito, alcança os atos retroativos, ex tunc, volta no tempo como se não tivesse existido. Imagina você que através de ilegalidade, foi lá e foi anulado isso aqui, foi extinto esse ato administrativo. Ele volta como se nunca tivesse existido, tá bom? Vamos lá, para frente, a revogação, tô deixando para vocês aqui, tô tentando trazer um pouco mais, porque isso aqui é um pouco mais complexo, então a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. A revogação o ato está de acordo com a lei, aquilo que eu acabei de falar, aquilo que a gente já frisou bastante aqui, é retirado apenas por razões de conveniência, a administração falou, não faz mais sentido, vamos fazer essa revogação aqui, feita por quem praticou o ato ou autoridade superior, né? Alcançada apenas atos discricionários, efeitos não retroativos, não volta ao tempo, é dali para frente, né? Quem adquiriu o benefício adquiriu tranquilamente. Imagina para você que quem pagou, levou uma multa, pagou a multa, já era, não vai ter, não vai ser indenizado, né? Os atos não são passíveis de revogação. Guarda isso aqui, não é passivo de revogação. Ato vinculado porque é lei, né? Direito adquirido não é revogado, tá? Atos que integram um procedimento, atos consumados, aqueles que já fizeram tudo, e meros atos administrativos são... Imagina que a administração foi lá e deu um alvará, uma certidão, um atestado. Já foi, já passou. Tem mais alguma coisa? Tem. Cassação, caducidade e contraposição. Galera, esse aqui é tudo. E ato administrativo tem muita coisa para estudar. Nós poderíamos fazer uma aula só de ato aqui de revisão. Tem bastante coisa. Já tô falando para vocês que não vai dar tempo de nós fazermos em uma aula só. Eu vou dividir isso aqui. Depois eu vou trazer um pouco mais sobre probidade administrativa numa outra aula. Vou trazer mais sobre direito penal, processo penal, constitucional. Tem bastante coisa ainda pra gente fazer essas revisões. Então eu vou dividir em 2 aulas aqui. Essa é a primeira aula que eu estou fazendo. Convido você a deixar o teu like, pelo amor de Deus, que ajuda demais para eu entender se tá fazendo sentido ou não. Se você tá aqui comigo, escreve aí no comentário, tamo juntos, faz uma forma aí de que eu entender que nós estamos sendo úteis para vocês, que faz sentido nós estarmos aqui. Vamos lá. Extinção dos atos administrativos, né? Cassação, utilizada como penalidade, extinção do ato descumprido por requisito imposto. Ele foi cassado. Imagina que ele tem uma ilegalidade, vamos caçar esse ato aqui e ele vai ser o que? Extinto, perfeito? O que é caducidade? É um ato incompatível. Imagina que a caducidade aqui, ele está incompatível. Antes tinha uma lei que podia desmatar, agora veio uma lei que proíbe, certo? Essa caducidade tem um ato, ele está ali fazendo os seus efeitos, está na legalidade, vem um outro ato e... agora diz não pode mais, ou então faz uma outra regulamentação, esse aqui para de existir, perfeito? Contraposição, imagina que um ato ele foi feito e só que ele foi um pouco incompleto, ele deu algumas margens, algumas brechas, depois o legislador foi lá e corrigiu isso aqui, perfeito, ele simplesmente corrigiu, manteve-se o que era, às vezes colocou alguma coisa a mais, mas ele manteve-se, isso aqui é a contraposição, perfeito? Pessoal, vamos para uma questão aqui então. O ato administrativo pode ser extinto de diversas formas. Uma delas é pela caducidade, a qual se conceitua como... Vamos ler essas questões, acabei de falar para vocês sobre caducidade, tá? Extinção do ato por ele ter sido praticado com vícios. Não é a caducidade que é feito por vícios. Quais são feitos por vícios que tornam ilegal? É a anulação desse ato. É aquele que decorre do cumprimento de normas dos efeitos. Não, se cumpriu, não é caducidade não, certo? Perda do efeito jurídico em virtude de norma jurídica superveniente, contrária àquela que respaldava a prática do ato. Correto, é isso mesmo, aquilo que nós já acabamos de falar aqui. É uma lei que vem complementando, um ato que vem complementando aquele ato legal que já existia
Depois ali a D, extinção por motivo de conveniência ou por oportunidade, você quer revogação, tá? Respeitados os direitos adquiridos, ressaltadas, em todos os casos, apreciação judicial, você quer revogação. Vamos lá, tem mais, galera? Tem bastante coisa aqui nessa revisão, bastante coisa mesmo. Estamos quase chegando no final. Você que tá aqui, por favor, me ajuda. Se der um pouquinho de sono e toma um café. Se der vontade de ir no banheiro, dá um pause, vai no banheiro e volta. Tem bastante coisa, é uma revisão para você chegar no dia da sua prova e gabaritar e contra a FURB com toda a força mesmo, porque essa é a intenção. É ou não é? É ganhar a aprovação, é ser classificado, tá bom? Vamos lá, abuso de poder. Poderes da administração pública também tem bastante coisa para fazer. Estou colocando para vocês sobre o abuso de poder, desvio de poder e excesso de poder, que isso aqui tem muita coisa para nós falarmos. Mas vamos aqui, eu estou trazendo todo um resumo, tá, pessoal? Isso aqui é tudo um resumo. Tem bastante coisa mesmo, bastante coisa para que nós possamos falar sobre isso. Vamos lá? Abuso de poder é quando a autoridade, galera, ela exerce um poder que ultrapassa os limites básico, né? O abuso de poder, ela tem esse poder, mas ela abusa, ela usa ao seu bel prazer. Olha só, o abuso de poder se divide em duas espécies: guarda, abuso de poder, desvio de poder e excesso de poder. A banca adora cobrar isso aqui, porque é algo que ela confunde-se muito sobre abuso, o desvio e o excesso. Qual é o desvio de finalidade? Ela ocorre quando a autoridade pratica um ato que é de sua competência. Ele tem sua competência, mas ele desvia, né? Ele desvia para outra finalidade. Um exemplo, é eu que dou a canetada, então eu vou assinar, mas para uma outra situação. Eu estou desviando o meu poder, certo? Eu tenho esse poder. Agora, qual que é o excesso? O excesso é quando eu extrapolo. Imagina você ali, guarda municipal, fazendo uma abordagem. Você tem esse poder. Você desviou para outra coisa? Não, você não desviou, mas você excedeu o seu poder. Você talvez constrangiu, utilizou de uma forma mais arbitrária. Isso aqui é um excesso de poder, tá bom? Vamos lá, depois você lê isso aqui. Trouxe para vocês aqui, ó. Se a administração punir um particular, qual é o poder que se usa? Punir um particular, poder de polícia. Jimmy, poder de polícia é só do guarda municipal, civil, rodoviário? Não. Esquece isso aqui. Isso aqui nós estamos falando de um ato da polícia. O poder de polícia, ela pode ser... Imagina a seguinte situação. Um fiscal vai da vigilância sanitária, vai no mercado, num bar, encontra ali alguns produtos vencidos. Ela vai usar o quê? Poder de polícia para fechar aquele estabelecimento ali tranquilamente, tá? Vamos lá. O chefe de polícia está mandando em você. Se o chefe está mandando, é poder hierárquico. Simples assim, tá? E hierarquia. Você lembra aqui, acabei de falar para vocês qual é a hierarquia. Vamos revisar isso aqui novamente. Da polícia, da guarda municipal, comandante, vamos lá? Comandante, supervisor, inspetor, subinspetor. Depois nós temos o primeiro, segundo e terceira classe dos guardas municipais. Tá gravado sim? Vamos lá. O chefe estiver punindo o servidor, tá punindo, dando uma advertência, mandando para casa, né? Disciplinando. Isso aqui é poder disciplinar. Se a administração punir um particular que tenha um vínculo jurídico com a administração, é um poder disciplinar também. Perfeito? Um poder disciplinar. Perfeito? Tem aqui, ó, uma questão para nós. Apenas as corporações policiais são competentes para exercer o poder de polícia. É isso mesmo? Somente os policiais? Somente a segurança pública? Ela tem esse poder de polícia? Não. Tá errado essa questão aqui. Errado. Acabei de citar aqui para você aquele agente da vigilância sanitária, aquele agente do PROCON. Ele tem tranquilamente o poder de polícia na sua mão. Não entenda o poder da segurança pública com o poder de polícia da administração pública, tá? São coisas diferentes. Pessoal, estou finalizando por aqui essa aula, estou finalizando essa revisão para vocês aqui. É bastante coisa para nós revisarmos. Ainda tem muito mais para nós falarmos, ainda tem muito mais coisa para nós dizermos, porém, vai ficar muito grande essa aula e a intenção não é essa. Vou trazer nessa semana para vocês, vou colocar aqui para já programar
essa próxima aula para que nós possamos o quê? Ter a revisão também da Guarda Municipal de Itapema e destruir a banca FURB ali de uma forma positiva, boa, né? Que senão depois a gente cai na investigação social, mas entenda-se que de uma forma que nós vamos gabaritar a prova, melhor dizendo, tá bom? Galera, obrigado por você estar aqui até agora. Convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito. Convido você a fazer o seu comentário e interagir comigo, porque ajuda muito, ajuda demais. Se você tiver qualquer dúvida, Jimmy Giovanni 2.0 é o Instagram de estudos, me procura lá que eu vou estar ajudando e auxiliando vocês sempre de uma forma toda especial. Um abraço, fico por aqui, fui e até a aprovação.